Fala pessoal, beleza? Samuel aqui mais uma vez para mais um vídeo. Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre quanto que rende 100 ações da Taesa, fechou? Ao longo de um ano ou quanto que isso daí renderia por mês e tudo mais. Então vamos lá, direto ao ponto pessoal, o seguinte, para quem não sabe, a Taesa é uma empresa de setor de energia elétrica, tá? Sendo que o setor de energia elétrica tem três segmentos, que o primeiro é geração, que, por exemplo, empresas como hidrelétricas ou energia eólica, o setor de transmissão, que é o setor da Taesa principal, e o setor de distribuição, que é onde a energia vai diretamente para sua casa. A Taesa é diretamente transmissão. Então, eu até peguei uma foto para mostrar para vocês, que das torres aqui, né, da Taesa, para você ver como que ela funciona e tudo mais. E quando eu era pequeno eu até vi isso daqui, não sabia o que que era. Provavelmente se você não sabia o que era agora, você está sabendo também esses fios que você passa aí quando tá na estrada, né, dirigindo e tudo mais, e aparece isso. Isso daqui é uma empresa de setor de transmissão. Então, Taesa, fechou? Então, é isso, pessoal. E é o seguinte, por que eu gosto muito da Taesa? Lembrando que esse vídeo não é recomendação de investimento, vou falar isso sempre, por mais que seja cansativo e repetitivo, tá? Mas é minha opinião pessoal. É uma empresa sólida, uma empresa que já está no mercado há anos, é uma das melhores aí no mercado da Bolsa de Valores, né, no mercado brasileiro. É uma empresa que sim impacta a vida de milhares, milhões de pessoas, milhões de brasileiros. E financeiramente falando, tem um fluxo de caixa estável, é uma empresa que não fica se alavancando muito para pagar dívida e tal, por causa do fluxo de caixa estável. O próprio setor de transmissão é um setor que ele tem uma alta barreira de entrada, então é quase como se fosse um monopólio, porque não é todo mundo que tem peito para ir lá gastar milhões, às vezes bilhões, para abrir uma empresa de setor de transmissão, que pode dar errado. Então, é como se a Taesa fosse um monopólio. Então, isso traz uma segurança e uma estabilidade muito bom para o investidor. Caso você queira aí montar uma carteira de longo prazo, às vezes você é um buy and holder, você quer ter uma ação, às vezes, pelo resto da sua vida para receber dividendos. Então, é muito legal. Fechou? Então, vamos direto ao ponto aqui. Já falei muito. Atualmente, cotação atual da Taesa tá 37,50. Fechou no dia de hoje aqui, 19/6. Isso daqui é variável, né? Mas enfim, 37,50. PL, que é o preço sobre o lucro dela, tá 8,55. O que significa o PL para quem não sabe? Isso daqui é o tanto de tempo que vai levar para você ter o valor de lucro, o valor de volta que você investiu através dos lucros da empresa. Então, por exemplo, aqui 8,55 levaria 8,55 anos para você conseguir de volta o valor que você investiu. Fechou? Então, quanto mais baixo isso daqui, melhor. Por exemplo, de acordo com o indicador, né? Por exemplo, você tem um PL de 5, de 4, de 3, levaria menos tempo para você dobrar o capital, digamos assim. Só que isso daqui é só um indicador, isso daqui não é tudo, você tem que levar em consideração o contexto, beleza? Só estou explicando aqui. E o PVP também, que é o valor sobre preço patrimonial. Quanto mais baixo, melhor. Significa que você está comprando mais barato a ação. Então aqui está em 1,99, até que está um preço legal. E o mais importante que eu queria falar nesse vídeo, que é o dividend yield dela, né? Que está em 10,54% ao ano, nos últimos 12 meses, também varia bastante. Então, é uma empresa que é bem estável, aqui na cotação dela, aqui através dos gráficos, a gente consegue ver que é uma empresa que está em crescente nos últimos 5 anos, é bem estável, assim, não tem muita volatilidade, e é uma empresa bem sólida. Então, vamos aqui para baixo para mostrar para vocês o seguinte, ó, dividend yield dela. Em 2023, agora 10,54%, 2022, 14%, 2021, 12%. Eu vou até pegar aqui nesse outro site a média, tá? A gente tem aqui a cotação. Vamos lá, aqui ó, dividend yield. A média está em 11,3% do histórico dela, desde 2012, que é desde o momento que ela paga dividendos. Então a gente consegue ver aqui que em 2014 ela pagou 15% ao ano, em 2022 pagou 14%, mas a média dela está em 11%, o que é uma média maravilhosa, fantástica, porque isso aqui é líquido no seu bolso, não tem imposto de renda. Por exemplo, a Selic está em 13%, 13,75%, mas isso daí não é líquido, né? Você tem imposto de renda e tudo mais, que é regressivo. Os dividendos você não paga R$ 1 de imposto, beleza? Você só paga, se eu acredito, depois de um certo valor, se eu não me engano e tal. Mas de maneira geral você não paga imposto, então é 11% mesmo, fechou pessoal? E também tem um outro indicador que é legal mostrar aqui, que é o KGR, que é o lucro da empresa dos últimos 5 anos também. Então a empresa teve uma média de 13,32% de lucro nos últimos 5 anos, né, sendo que esse lucro ele sempre é consistente, mesmo que, por exemplo, em 2017 teve um lucro baixíssimo, mais baixinho, perdão, né? 2018 foi um pouquinho maior e tal, mas depois já voltou com tudo aqui em 2020 com 20% de lucro de novo. Então a média dela tá bem estável ali. Fechou, pessoal? E
Aqui você consegue ver os dividendos, tá? Como eu falei, ano por ano, aqui através do Status Invest. A gente consegue saber o dia que paga, né, do mês. Lembrando que ações você não recebe por mês, assim, exatamente. Isso daí é muito imprevisível, né? As empresas que elas determinam se você vai receber uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses, uma vez a cada 3 meses. Então aqui você consegue ver a Datacom e o dia do pagamento. Por exemplo, aqui em 2023 foi pago aqui dividendos dia 23 do 1. Então até agora pagou só dia 23 do 1. E aqui a Datacom, o dividendo também da Taesa, no dia 3 do 5, que foi dia 3 de maio agora. Em 2022 a gente teve pagamentos dia 31 do 5, dia 26 de agosto e dia 5 de dezembro, tá? Juros sobre capital próprio e dividendos. Então, você só consegue saber quando que você vai receber de acordo com o histórico, né, dos anos anteriores e tudo mais. Só que isso daí também pode mudar. Mas, querendo ou não, é uma empresa sólida. Então, se você montar uma estratégia ali certinho, você vai receber dividendos sempre e tudo mais. É só você ter uma estrutura ali para você meio que viver do mercado, viver dos dividendos, tá? Aqui você tem o payout, você tem o lucro líquido da empresa. Eu vou até voltar aqui para o investidor 10. Você consegue ver aqui, ó, a receita líquida dela. Então, desde 2013 é uma receita líquida bem estável. Você viu que ela não mexe muito, não tem muita volatilidade e vem crescendo desde 2018, né? Tá bem estável aí. E aqui também o patrimônio. Então, mesma coisa, receita crescente, patrimônio crescente, tá? Desde 2012, então só tende a crescer. E o setor de energia elétrica é um setor que todo mundo precisa, né? Principalmente aqui no Brasil, que é um país gigantesco. Cidades aí estão se desenvolvendo, cidades do interior, cidades interiores, perdão, né? No interior precisam de desenvolvimento, precisam de transmissão, então às vezes uma cidadezinha ali que está crescendo, está construindo prédio, está construindo farmácia, mercado, tudo mais, precisa de energia, e aí a Taesa entra nessa questão, né, para colocar mais torres, transmitir mais para o Brasil inteiro e assim sucessivamente. A gente sempre vai precisar de mais energia, muito mais pessoas nascem do que morrem, né? Enfim, esse tipo de coisa. As coisas só tendem a subir, então por isso que é um setor que é bem sólido, estável e perene, né? Lógico que a gente nunca sabe o dia de amanhã e tal, mas de maneira geral é um setor bem estável, fechou? Então, agora vamos lá, a grande pergunta, já enrolei muito, né, sobre quanto que rende as 100 ações. Então, Taesa aqui, TAE11, PL 8,55, já falei, PVP 1,99, já falei, dividend yield de 10,54% referente aos últimos 12 meses, ou seja, uma ação está custando R$ 37,50 e o dividendo dela é R$ 3,95. Então, para cada ação que você receber, você vai receber R$ 3,95 de dividendo ao ano, beleza? Isso vezes 100, que é o que eu falei, dá R$ 395 de dividendos, beleza? E aí, quanto que você precisaria ter em conta para você receber isso? Você precisaria ter R$ 37,50 vezes 100, que são R$ 3.750, beleza? Então, mais uma vez, você precisaria de R$ 3.750 para ter 100 ações no dia de hoje, para você receber R$ 395 de dividendos por ano, que isso daí dividido por 12 dá uma média de R$ 31,91 por mês, tá? Que dá um pouquinho aí menos de 1% ao mês, dá 0,9%, alguma coisa assim, sendo que há 6 meses atrás estava quase 17%, então estava pagando quase 2% ao mês, 1,5% ao mês, então isso aí varia muito, né? Mas você tem essa estabilidade legal aí nessa média, sendo que é uma média que você não paga imposto e tudo mais, e você consegue estar sempre reinvestindo o valor para que no futuro você tenha um valor muito maior. Beleza, pessoal? Então, esse canal aqui é sobre isso, espero que você tenha gostado. É uma empresa sólida, eu acho muito legal para quem está querendo montar uma carteira e tal, mas você deve fazer sua própria análise, seu próprio estudo, isso daqui é só para caráter educacional, fechou, pessoal? Então, é isso, espero que tenha gostado. Qualquer coisa me fala sobre outras ações, sobre outras empresas que você quer que eu fale aqui. E acompanha aí que a gente está quase chegando a 200 inscritos. Muito obrigado, valeu mesmo. Tamo junto, pessoal. Valeu.